Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Bom, primeiro eu quero agradecer aos irmãos que estão conosco aqui através dessa live, né? Agradecer, Gilmar, pela sua vida, pela sua família, por essa Amém. igreja linda, que é a Árvore da Vida, pelos pastores maravilhosos que nós amamos, o pastor Wellington, o apóstolo Wellington e a pastora Zizi, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Feliz de estar com vocês porque a gente viveu durante um ano, né? Em cima desta palavra. O ano passado a nossa palavra foi em cima deste versículo, até quando o pastor Wellington esteve conosco aqui na nossa casa, né? Que eu trouxe naquele momento para a igreja, né? Para as pessoas que estavam ali na live da igreja. E assim, essa palavra é uma palavra que foi muito importante na nossa vida, num momento de transição, né? Um momento de transição que nós vivíamos, né? Por quê? Vamos primeiro para o texto, né? Para que a gente possa se apegar dentro da realidade desta palavra. Porque antes de nós lermos os versículos que está dentro aí, né? Deste trabalho que você tem buscado no Senhor, líderes da igreja, né? Homens e mulheres que estavam aprisionados na Babilônia, né, por Nabucodonosor, e um tempo de cativeiro. Era um tempo de aprisionamento, era um tempo de desespero para o povo de Deus, era um tempo de frustração, era um tempo de perda, né? Era um tempo de um tempo obscuro. Vamos dizer que é como se eles não estivessem conseguindo encontrar uma saída, né? E hoje nós nos encontramos numa realidade, Gilmar, que não é muito diferente disso, não é? Porque de alguma forma, não nós, não vou dizer assim, eu, você, mas eu digo a igreja num contexto geral, né? Porque a igreja, de alguma forma, ela viveu tanto tempo ouvindo, e aí eu quero entrar dentro daquilo que nós temos recebido do Senhor, ela ficou tanto tempo ouvindo sobre um evangelho de prosperidade, sobre um evangelho financeiro, sobre um evangelho coaching, sobre um evangelho, né, trabalhado através de mexer com o ego das pessoas, que nós entramos num tempo do ano de 2020 até agora, em que este evangelho não consegue manter as pessoas vivas na fé. Por que eu digo isso? Porque, de alguma forma, nesse momento nós tínhamos que voltar para nossa casa. Porque a igreja vivia grande parte, irmão Gilmar, dentro de uma religiosidade, dentro dos templos. Achava que somente nos púlpitos, achava que somente dentro daquele ambiente elas poderiam ser igreja. E, na verdade, a palavra igreja vem do grego eclésia, que é chamados para fora. Não é aqui dentro. Na verdade, nós nos deparamos como igreja, mais uma vez eu digo que isso é um contexto geral, não estou falando nem da minha, nem da sua, estou falando de um contexto geral, né? Que nós começamos a nos deparar com uma prisão. O lugar onde nós deveríamos ser livres, que era a nossa casa, se tornou uma prisão. Por quê? Porque nós não tínhamos como viver muito tempo, nós não vivíamos a igreja dentro de casa. Eu acredito, né, que muitos de nós vivíamos, mas olhando pela igreja no todo, eu acredito que 80% da igreja não sabia o que era igreja dentro do lar. Né? Porque nós vemos líderes que eram líderes nas plataformas, mas nunca foram líderes dentro da sua casa. Né? E quando se depararam com fechar as portas, eles se desesperaram. Não é? Eles entraram num colapso. Né? Isso religioso, sentimental, emocional, por quê? Porque eles teriam que viver o dia todo com a esposa, com os filhos, aí eles não teriam mais que pregar para pessoas diferentes, eles teriam que pregar para os seus filhos. Os filhos que conheciam as mazelas do pai dentro de casa, muitas vezes. A esposa que conhecia aquele marido que pregava no púlpito, que cantava no púlpito, que pregava nas células, nos ajuntamentos, mas que dentro de casa não era aquela mesma pessoa. Então nós nos deparamos com um evangelho que não trouxe base para a igreja, não trouxe sustento para a igreja, porque o sustento da igreja é saber viver a aflição. Porque a promessa de Jesus para a igreja é viver a aflição.
e ter bom ânimo. Então a igreja se depara, irmão Gilmar, com a realidade do evangelho. Porque ela começa a visualizar perseguições políticas, perseguições financeiras, perseguição em todos os âmbitos da vida, até mesmo familiar. Porque aquele homem ou aquela mulher que fazia tudo aquilo que era lindo dentro da igreja, começou a se deparar com ele mesmo ou com ela mesma no espelho da sua casa. Então não deixa de ser um cativeiro. Amém? Amém. Então essa palavra, ela é maravilhosa a partir deste versículo. Mas ela tem um contexto muito forte de aprisionamento, de entendimento, de que Deus estava olhando para o seu povo, e através de Jeremias ele manda uma mensagem para o seu povo, para aqueles homens e mulheres que estavam lá aprisionados. E hoje não é diferente. Eu acredito, Gilmar, que Deus separou esse tempo e usou a sua vida para isso, para as pessoas que participaram desta live com você entenderem que neste tempo o Senhor tem falado com a sua igreja. Entende? Chegamos em um contexto em que Deus começa a falar conosco, né? Vamos entrar aqui no versículo 10 para dar um pouquinho de base. Assim diz Yahvé, então Jeremias 29, do 10 em diante: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar, que neste momento era Jerusalém. Ok? Então, uma coisa muito clara. Tá tudo certinho aí? Parece que eu vi travando aqui, tá tudo certinho? Tá? Não, aqui para mim tá tudo certinho. Tá. Uma coisa que para mim é muito clara aqui, é que Deus diz assim, há um tempo, olha aqui, quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Então, em tudo o Senhor usa o tempo. Eclesiastes capítulo 3. Então, nós estamos em um tempo em que Deus não tem um plano B. Ele não tem um segundo plano. Entende, Gilmar? Deus tem o plano que é dele, e o plano dele não muda. Os homens mudam, os homens saem do plano, porque escolhem, decidem por si próprios. Então a palavra do pastor Wellington, que mexe muito com as pessoas, que é decisões definem destinos, não é? Os homens, eles querem alcançar as coisas fazendo trilhas, encontrando caminhos mais curtos, que não é o caminho que Deus determinou. Entende? Então nós estamos passando por um tempo, não é um tempo do inferno, não é um tempo de nada, porque quem determina o tempo é Deus. Nós estamos passando por um tempo determinado por Deus, permissivo, um tempo permissivo por Deus, para que nós venhamos entender qual é a sua vontade. Glória a Deus. Amém? Que diz assim no versículo 10, existe um tempo, depois que completar este tempo, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, e eu trarei vocês de volta para este exato lugar. Porquanto só eu conheço o plano que determinei ao vosso respeito. É o plano. Não são os planos. É o plano. Deus tem um plano determinado para o irmão Gilmar, para o pastor Wellington, para o pastor Wesley, para todos nós. Não importa o cargo que nós estamos colocados hoje, não importa as nossas vestimentas, não importa os nossos planos humanos, porque Deus, no fim dessa mensagem, ele vai dizer que agrada a ele cumprir os nossos sonhos. Mas primeiro nós temos que estar no plano que é dele. E ele diz de novo, versículo 11, porquanto somente eu, diz o Senhor, conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Neste momento, Gilmar, ele não está falando de uma pessoa, porque ele fala ao vosso respeito. Ele está falando do seu povo. Ele está falando de uma congregação que tem formas
placas diferentes, nomes diferentes, mas nós estamos em um tempo em que dentro das nossas casas nós não temos placas. Nós não temos nem CNPJ dentro de casa. Nós não temos um púlpito dentro de casa. Muitas vezes, irmão, nós não temos público grande dentro de casa. Entende? E Deus está trazendo para a nossa realidade que a nossa igreja é o nosso lar. Este sempre foi o plano de Deus, nos levar de volta para nossa casa e ensinar-nos a ser papais espirituais da nossa esposa, dos nossos filhos, para quando nós subirmos no púlpito, Gilmar, nós não venhamos ser hipócritas. Nós sejamos homens e mulheres sinceros, que nos apresente as pessoas como nós somos. Homens regrados de muitos desejos da nossa carne, mas que não estamos buscando santidade todos os dias, mas temos imperfeições. Homens como todos os homens. Pessoas. Eu costumo dizer que nós não somos seres humanos buscando uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais buscando aprender a viver a humanidade. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios, se eu não me engano, 1:4, que nós somos formados nele. E quando fomos formados nele, há uma formação dentro de nós que é espiritual, antes de ser humana. E a Bíblia fala que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. É antes de nós nascermos. Nós já existíamos nele. Então isso tem que nos trazer a clareza de que nós precisamos buscar a mentalidade de viver igreja quando nós nos unimos. Quando nós respeitamos as diferenças. Quando nós respeitamos as limitações das pessoas, quando nós aceitamos essas pessoas, e eu falo isso com autoridade porque eu vivo uma igreja paterna. A minha igreja está na minha mesa, a minha igreja come comigo, a minha igreja sorri comigo, chora comigo, ela paga comigo as contas. É a minha igreja, a igreja que Jesus deu nas minhas mãos, é uma igreja que vive na minha casa, na minha sala, na minha cozinha, no meu banheiro. Entende? Depois que o Senhor fala que ele tem um plano que determinou ao nosso respeito, ele diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, porque está falando de um contexto, mas é um plano, os planos ao vosso respeito, porque está falando para a igreja, amém? Amém. Ele diz assim: declare Yahvé, plano de vos fazer prosperar, e não vos causar dor, e nem prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Uau! Meu Deus! Que Deus apaixonado pelos seus filhos. Que Deus é esse? Que Deus é esse, Gilmar, que morre numa cruz, que dá o seu próprio filho por nós, como diz João 3,16, e nos diz ao seu povo, desde que a Bíblia é muitas vezes conhecida como o Velho Testamento, de um Deus bruto, de um Deus mandão. Como assim? Desde o início ele nos amou, e o que nos fez olhar para ele de outra forma foi o pecado. E quando recebemos o Espírito em Atos, através do Pentecostes, porque nós recebemos o mesmo Espírito, como igreja, é tirado de nós o véu autoritário de Deus, e nós olhamos para Deus não como aquele Deus autoritário, mas como um pai, que ele corrige o filho por amor. O plano de Deus, para os irmãos que estão aqui conosco na live, que eu não consigo ver os nomes aqui, mas eu acredito que são pessoas que estão buscando algo novo do Senhor, que estão buscando restituir, mas não é restituir o que passou, é restituir o novo de Deus. Deus tem algo novo para você todas as manhãs. Glória a Deus. Ele diz assim: fazer prosperar e não vos causar dor e nem prejuízo. Este é o plano de Deus. Uma grande dificuldade que nós temos, irmão Gilmar, é entender o porquê nós não conquistamos este plano. O porquê nós temos dificuldade não é nem conquistar, é experimentar, a palavra é essa. Por que nós temos dificuldade de experimentar
O plano de Deus que nos faz prosperar, que não vai nos causar dor, nenhum prejuízo, e é um plano que vai nos dar esperança de um futuro melhor. Que futuro melhor? Com essa pandemia, onde você consegue ver um futuro melhor? Aonde, Gilmar? Dentro de nós. Há um futuro melhor dentro da igreja. Há um futuro melhor, Gilmar, dentro de nós, porque a esperança da igreja, a esperança do mundo é a igreja que está em Cristo. A esperança que as pessoas estão desejosas de conhecer é uma igreja verdadeira, mas não é uma igreja de púlpito. Essa é a minha grande dificuldade, é uma dificuldade que a igreja não consegue enxergar, Gilmar, porque não é uma igreja de púlpito. Hoje, nesse momento, você não está num púlpito, você está numa mesa, como eu. Eu estou no meu escritório, tem uma mesa, no escritório da igreja, que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Mas não é sobre isso. É sobre quando eu saio dessas portas, como as pessoas me enxergam. A esperança das pessoas é olhar para mim, para você, Gilmar, para os irmãos que estão aqui, e ver um evangelho verdadeiro. Ver um evangelho sem cifras, ver um evangelho sem números, ver um evangelho sem corrupção, um evangelho sem engano, um evangelho sem hipocrisia, um evangelho totalmente verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas começam a nos conhecer na nossa verdade. Conhecer-nos através daquilo que o plano de Deus nos mostra. Porque a Bíblia diz que nada fica escondido aos olhos do Senhor, que tudo vai ser exposto. E nossa, Gilmar, é incrível, porque nós temos pregado sobre isso. Nós cremos que nós estamos em um tempo em que Deus está tocando nas estruturas. Entende? Quando eu digo estruturas mesmo, aonde as pessoas precisam tirar os olhos somente daquele ambiente. É importantíssimo o culto, é importantíssimo os cultos, é importantíssimo as reuniões, é importantíssimo o trabalho, é importantíssimo o esforço, é importantíssimo tudo isso. Mas quando Jesus se encontra com Marta e Maria, ele diz assim, Maria escolheu o melhor lugar. Entende? Nós podemos trabalhar muito, mas nós não podemos pular a etapa de estar aos pés dele. Nós não podemos pular a etapa de chorar aos seus pés, de limpar os seus pés, de beijar os seus pés, de ouvir as suas instruções. Porque a igreja ela está vivendo dentro dos seus lares, mas a Bíblia não é aberta lá dentro. As pessoas têm dificuldade de orar e de fazer culto com o esposo e com os filhos. Entende? Então as pessoas vão para o culto no domingo, e geralmente, infelizmente, a grande maioria só vai no domingo, não é? Isso é uma pena muito grande. E ela vai para o domingo para a igreja, quando grande parte dela não vai só para a ceia, porque acha que a ceia é um dia diferente dos outros, e culto ao Senhor não tem dia. Amém? Mas entendemos que, infelizmente, as pessoas ainda estão vivendo religiosamente, né? E acreditemos no despertar de Deus também nessa área. Mas quando nós entendermos que o plano de Deus é que nós sejamos a estrutura, porque nós somos morada dele. Quando as pessoas encontrarem em mim, Gilmar, em você, um homem de Deus estruturado, com uma família equilibrada, não rico, não é isso, mas sim com pessoas que conseguem, porque a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sim ou não? Sim. E todas as outras coisas serão acrescentadas, as demais coisas. Essa justiça, Gilmar, no original significa tzedaká, ou tzedeké. Cada um fala de uma forma, né? Essa justiça é aquilo que eu faço pelo outro. Não é como eu cobro o outro, não é como eu julgo o outro. Essa justiça é, eu busco o reino de Deus e faço alguma coisa pelo meu irmão, aí todas as outras coisas me serão acrescentadas. Olha que incrível. Glória a Deus. Este é o plano de Deus.
Aí ele diz assim, Gilmar, no versículo 12, ó, e essa é a grande dificuldade que nós temos de entender, que o versículo 11 começa a se cumprir depois disso. Então, olha aqui, olha os ambientes. Me invocareis e chegareis a mim para orar. E eu vos darei toda... Uau, meu Deus, que é isso? Ele está me garantindo que se eu somente separar um tempo para ele, Gilmar, se eu somente conseguir tirar do meu tempo algo precioso para ele. Ele diz assim, você vai me buscar, você vai se chegar para orar a mim, eu vou darei toda a atenção. Glória Toda a Deus. a atenção. É tudo, cara. Ele para ouvir a igreja. Ele para tudo que está acontecendo para inclinar os seus ouvidos e ouvir o clamor da sua igreja. Aleluia, Jesus. Agora, Gilmar, entende? Como pai, quando os nossos filhos chegam em casa e nós estamos no celular e eles querem atenção, o que nós fazemos? Agora não dá. Entende onde está a paternidade de Deus? Ah, pai, não, estou ocupado. Ah, pai, não posso. Fica aí, toma o celular, toma o videogame, toma um brinquedo, toma um livrinho, mas não é isso. Paternidade não é isso. Paternidade é sentar, é ouvir, é dar atenção ao filho. E Deus está mostrando para mim e para você que como nós temos essa facilidade de chegar até Ele, os nossos filhos têm que ter essa facilidade de chegar até nós. Isso é corpo, entende? Isso é um movimento do reino. Isso é um movimento do que a igreja está se tornando. Por isso que eu estou dizendo, não é mais sobre o púlpito. Porque quando o irmão da igreja chega, você para tudo para atendê-lo. Mas quando o filho chega na sua casa e ele quer a sua atenção, geralmente, ele não tem. E como podemos pregar num púlpito se não temos feito isso em casa? É nessa estrutura que Deus está tocando, Gilmar. Por isso que Ele está nos trazendo para dentro de casa, para reconhecer o sacerdócio, para reconhecer a paternidade. Entende? Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, Gilmar. Aí ele diz assim, ó. É garantia. Vós me buscareis e me encontrareis. Mas você precisa me buscar de todo o coração. E o que é buscar de todo o coração, Gilmar? Verdade. Buscar de verdade. É não dividir, não trocar aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. Às vezes, assim, amigo de Deus, inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Então não há meio termo. É sim, não. É frio ou quente, morno, vomitar-te-ei. Há um relacionamento. Eu digo sempre que Jesus está preparando a sua noiva. Eu digo não, a Bíblia diz que Jesus está preparando a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Mas ele não vai se casar com uma prostituta. Que divide-se, que se vende, que se dobra, Gilmar. Por isso que ele está pedindo, eu quero que o seu coração seja meu. Eu digo sempre aqui no meu púlpito, não adianta a pessoa trazer todo o dinheiro que ela tem e não trazer o coração. Mas também não adianta ela trazer o coração e não trazer os seus pertences. É tudo. Aí vamos continuar. Ele diz assim, eu me deixarei... Ah, aqui é demais. Meu Deus do céu. Versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Glória a Deus. Assegura, garante o Senhor. E diz assim, e vos conduzirei de volta, nesse momento para nós, das nossas prisões. Ele está nos trazendo para dentro de casa, para nos tratar, para quando nós voltarmos para os nossos púlpitos, entendermos qual sempre foi o seu plano. Um lar saudável,
Uma esposa que olha para o marido no púlpito, Gilmar, e fala assim, esse cara está pregando a verdade. Um filho, Gilmar, que olha para o pai, para a mãe, e diz assim, eles estão chorando de verdade, porque eu vejo isso no quarto deles. Eu ouço meu pai e minha mãe chorando no quarto pelo Senhor. Eu ouço meu pai e minha mãe orando na mesa. Eu ouço meu pai e minha mãe pregando para mim na hora, depois do jantar, depois de um tempo de família. Eu ouço aonde meu pai e minha mãe vai. Eu ouço eles falando de coisas do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, porque nós somos pedras vivas, Gilmar. Nós somos um livro escrito à mão pelo Espírito Santo. E isso precisa ser apresentado às pessoas. Sabe quando você consegue chegar, e nós sabemos quantas pessoas falam, o meu pai, o meu tio, o meu avô era pastor, mas em casa ele era um monstro. Entende? Quantas vezes nós pregamos no púlpito, tendo a certeza, e mais uma vez estou dizendo nós, toda a igreja, tá bom? Quantas vezes a igreja tem pregado nos púlpitos, olhando para as cadeiras e vendo seus familiares, confirmando, afirmando, dizendo assim, esse é meu pai, cara, ele não é uma mentira. Essa é minha mãe, ela está adorando aqui, mas eu vejo ela adorar chorando na cozinha, quando está lavando louça. Isso é precioso, meu irmão. Isso é precioso, porque para de ser uma igreja. Se você for pregar o evangelho na rua hoje, todo mundo já passou pela igreja, Gilmar. Todo mundo já foi não sei o quê, eu já fui não sei o quê, eu já fui não sei o quê, eu já fui não sei o quê. As pessoas conhecem a letra muito mais do que nós, às vezes. Conhece, lê a Bíblia, leu a Bíblia 10 vezes, mas você olha para a vida da pessoa, ela não tem fruto para mostrar. Porque elas passaram por ambientes que destruíram, que de vez de colocar adubo nelas, mataram as suas raízes, Gilmar. Meu Deus. Deus tem um plano, meu filho. Amigo querido, meu irmão querido. Deus tem um plano. E o plano dele é nos fazer chegar à sua obra verdadeira. Nos fazer alcançar a santidade, a separação. Mas isso começa na nossa casa, Gilmar. Então, assim, para você que está nos ouvindo nessa noite, tudo isso que você está vivendo hoje, que você está vendo na política, que você está vendo na televisão, não se assuste. Isso é só o início. Então se preparem, por favor. Pega a palavra de Deus, largue os seus tablets e celulares, pegue essas folhas e mastiguem elas, até que ela se amargue e desça dentro de você. Pegue essa palavra e coloque ela em prática na sua mesa, na sua casa, junto com a sua família, porque eu leio mais uma vez, versículo 12, então me invocareis e chegareis a mim para orar, eu vos darei toda atenção, vós me buscareis e me encontrareis quando buscar de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrada por vós, asseguro o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei. Eu vos repatriarei para o lugar de onde deportei, afirma o Senhor. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos tirou das paredes do templo para nos trazer para a igreja de casa. Mas ele vai nos levar de volta para as paredes do templo, para que nós sejamos um instrumento dele para trazer a verdadeira igreja para dentro das pessoas. Então, essa, Gilmar, é a palavra que eu tenho no coração. Ela foi diferente daquele ambiente que nós vivíamos naquele tempo, há um ano atrás, quando falávamos sobre essa mesma palavra. Porque nós estamos em um tempo aonde Jesus está chegando na cidade de Naim, encontra com uma viúva, com o seu filho morto, dentro de uma esquife, e ele não toca nem nela e nem nele, ele toca na estrutura. Tocando na estrutura, ele traz restauração aos filhos. O que eu estou dizendo para você, Gilmar, é que Deus está tocando nas estruturas dos pais para salvar os filhos,
Nós temos uma geração que precisa ser salva. Nós temos geração de filhos que precisam reconhecer quem é Cristo. Deus está tocando nas estruturas da igreja para que o filho que está morto dentro dela renasça. É isso, Gilmar, que Deus tem falado conosco neste tempo. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que isso não é só no nosso coração, que a restituição que vocês vão receber nesses dias é uma restituição de paternidade, de pais renascendo e reconhecendo quem é Cristo, para fazer com que seus filhos ressuscitem no Evangelho. Não é sobre coisas, Gilmar. Não é mais sobre coisas. É sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Com todo na paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Beijo no coração. Até quarta-feira. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.